Esta gravação LibriVox está em domínio público. O Senhor Patriota. Encontrei ontem o Patriota. O Patriota é um homem considerável. Ninguém sabe por que o cerca um tão curioso prestígio, mas ninguém lhe nega a grande consideração a que tem direito personalidades de monta. Conheço-o há muito tempo. De físico, varia às vezes. É em certos momentos jovem, com a cara suarenta, o cabelo por cortar, o olhar cintilante. Em outros surge velho, de grandes barbas, brandindo o guarda-chuva. Quase sempre, porém, aparenta ter de 40 a 50 anos. Mas o seu moral não varia, como não variam as roupas, que, segundo o filósofo, têm uma secreta correspondência com o moral. Veste mal, muito mal. Parece esfregado d'óleo, tão reluzente está. E com dignidade, com ênfase, como um profeta, clama em favor da pátria. É no país inteiro o único homem que compreende o patriotismo sem interesse e ama verdadeiramente o Brasil. Como? Sabendo tudo, sempre péssimo, e clamando por medidas de extrema violência. Depois de ouvi-lo, e toda a gente já o ouviu, ninguém se atreve a considerá-lo menos que intangível, porque para ele todos são perdidos, devassos e desonestos. Ninguém ousa pensar no progresso do país, porque ele o corta com o gládio negro do impossível. Ninguém tenta uma palavra que não seja de aplauso às suas ideias, porque ele fala como inspirado por um poder superior. É radical, é esplêndido, é divino. É o único homem que pensa sempre da mesma forma. O único homem coerente, porque pensa sempre mal dos outros homens, das outras coisas, só compreendendo uma intenção boa e honesta, a própria. Muitas vezes, depois de escutar religiosamente o Patriota, tive a ousadia de refletir nos seus decretos e nas suas imperiosas verdades. Se cumpríssemos esses decretos no exterior, teríamos, há muito tempo, declarado guerra ao Peru, à Bolívia, à República Argentina, à Alemanha e à França. Apenas. Nenhum dos tratados de limites que o notável cartógrafo Sr. Rio Branco realizou tem o seu assentimento. A compra do Acre foi uma humilhação. A intervenção dos Estados Unidos em questões de política sul-americana é irritante. A Alemanha procede deslealmente, criando-nos no sul o domínio germânico. A França não tem o direito de discutir as nossas preferências na questão dos instrutores militares, posto que a sua vontade seja contra os instrutores de qualquer nacionalidade. Com a Itália, é devido à baixeza e à fraqueza dos nossos políticos que a Lei Prinetti ainda não foi revogada, posto que a sua opinião seja inteiramente avessa à imigração. Com a Argentina, o seu ódio é quase um delírio sagrado. A Argentina serviu-se dos nossos guerreiros no Paraguai e não pôde suportar a nossa evidente superioridade. Só haveria um meio de liquidar a rivalidade. Era reduzi-la a nada numa tremenda guerra, porque os brasileiros têm a coragem dos japoneses, apesar do Patriota abominar os japoneses, considerando um grave perigo a sua colonização do Brasil. Internamente, o Patriota ainda é mais grave. Não há um homem que preste, não há um ato do governo que não seja considerado um verdadeiro desastre para a causa pública. O Brasil, que ainda não se bateu com todos os países dos quais já devia ter saído vencedor, é levado à ruína pelos seus estadistas, uns ladravazes desavergonhados. Então, a cidade iluminada à luz elétrica. Dizem os estrangeiros, senhor Patriota, que é a cidade mais iluminada do mundo. Também, com tantos ladrões, quanto mais luz melhor. Vejo, porém, nisso uma verdade. Qual, senhor Patriota? As ladroeiras da Light, as batotas do governo, essa miséria dos nossos governantes. Como para achar que uma coisa vai de mal a pior, é preciso fatalmente acreditar que os tempos passados foram melhores, o ilustre Patriota vai transferindo a sua opinião dia a dia, de modo que, graças ao tempo, os patifes de há 10 anos são hoje senhores respeitáveis em comparação com os contemporâneos.
Firme no tempo da monarquia, o senhor patriota era republicano e clamava contra a inércia bandalha dos ministros, que faziam empréstimos para pagar dividazinhas, sem iniciativa, sem amor ao progresso, inimigos da liberdade porque possuíam a guarda negra. 8 dias depois de feita a república, o senhor patriota, num gesto de desalento, exclamou: "Esta não era a república que eu sonhava!" E começou a comparar as instituições, para achar pior a nova. Se a república não tivesse sido feita, seria preciso inventá-la, para que o senhor patriota tivesse uma base de comparação. No tempo de Floriano, já o imperador era um homem extraordinário e Floriano um infame tirano. Hoje Floriano foi um grande homem e nós precisávamos de um Floriano para moralizar a república. Todas as revoltas internas devemo-las ao admirável patriota, movido pelos mais puros ideais, e a sua superioridade está em condenar os de agora com os de ontem, contra os quais já se revoltara. A sua última revolta foi contra a vacina obrigatória. O grande homem, em nome da pátria, nome sempre sagrado, pretendeu depor um presidente apenas porque esse presidente tinha o desaforo de embelezar e sanear a capital. E esse admirável gesto lhe trouxe o amargor de não ser compreendido. Este país está inteiramente perdido. Por quê, senhor patriota? Já nem o povo vibra senão na pândega. Com efeito. Olhe, quer saber? Com prazer. Os exemplos de cima corromperam até aos ossos o povo. A época, meu filho, é apenas de cavação. Adeus, pátria. E contra os que trabalham, os que se esforçam, os que lutam e pretendem vencer, contra os progressos evidentes do país, o senhor patriota, à porta de um botequim, clama possesso. São umas bestas, são uns desonestos, são uns patifes. Da vida atual apanhou 2 palavras adulteradas pelo calão da terra: cavação e fita. Há uma grande prova de progresso? Ah, o que eles comeram! Que cavação! Há um grande ato em que é possível ver dinheiro? Não vês, é uma fita de primeira ordem. Quando vejo o senhor patriota, eu, como toda a gente, tenho um arrepio de pavor. O senhor patriota, com o fato sujo, as botas por engraxar e os olhos duplicando a lanterna de Diógenes, causa-me medo. Se não me vê, fujo. Mas, se desconfio que deu comigo, aproximo, faço-lhes umbaias, encho-o de lisonjas, tentando evitar que o senhor patriota também me estraçalhe moralmente. E é com timidez, quase humilde, que concordo. Sou da sua opinião. Ontem dei de cara com o senhor patriota. Abri os braços. "Oh, meu caro amigo!" "Como vai você?" "Mais ou menos." "Tenho-o visto pelos jornais." "Ora eu." "E o meu amigo?" "Como vê, mal. Neste país só estão por cima os ladravazes. É uma indecência, um fim de raça. Nunca vi assim, nunca imaginei. Os homens dignos no ostracismo, os fitas e os comedores na primeira fila. Já não temos homens, temos alarves por trás de cinematógrafos. Vossa Excelência, senhor patriota, sempre com a sua veia." "Com o meu patriotismo, diga antes. Sou republicano histórico. Posso dizer da república que, infelizmente, ajudei-a a fazer na jornada de 15 de novembro." "Infelizmente, nada difícil." "Como nada difícil?" "Porque não houve resistência." "Sim, realmente. É que os patifes sabiam serem os únicos a aproveitar. Quais são os republicanos verdadeiros que têm governado? Também, meu amigo, isto está a liquidar." "Isto o quê?" "O Brasil." "Vossa Excelência acha?" "Claro, somos a risota do estrangeiro e viramos centro dos cavadores sem escrúpulos. Ah, perdemos o sentimento sagrado da pátria. O país está na mão de mercenários, de vis ganhadores, e o futuro se apresenta negro de problemas insolúveis." "Mas com as estradas de ferro, o aumento das rendas, a afluência de capitais estrangeiros, tantos empreendimentos,
A paz sul-americana garantida? Fitas, meu amigo, fitas. Mas a opinião? A opinião dos jornais pagos. Até o Diário Oficial? São coisas que não saem do papel, de decretos, de palhaçada para enganar os tolos. Ah, quando não é apenas o esbanjamento dos dinheiros públicos, a crise megalomaníaca dos estadistas de ocasião espalhando o suor do povo amoedado. Na verdade, não é possível que a nossa pátria estremecida caminhe muito tempo à beira desse precipício criado pela inépcia filauciosa e a arrogância dos históricos de última hora. É a baixeza, a liquefação dos caracteres. Aqui, nos estados sob o domínio ganancioso e amordaçado das oligarquias, em todo esse Brasil, do Amazonas ao Prata, do Rio Grande ao Pará. O senhor brinca? Oh, nunca! Continuei apenas uma frase poética. O senhor patriota ficou sério e gravemente, mesmo porque recebo com desprezo os que não sabem amar o seu país. Fique certo, entretanto, de uma coisa. Qual? É que eu, que ainda nunca tive empregos nem gordas propinas, sei, apesar de tudo, amar a minha pátria e que estou sempre na estacada para defendê-la. Era a porta de um botequim. Na rua cheia, passava gente nervosa e apressada a trabalhar. Onde os olhos poisavam, via um movimento, vida, labor, agitação de homens movendo-se para a conquista do conforto. Eram, no dizer do patriota, os inimigos da pátria. Ele, parado à porta de um botequim, estava convencido de ser o mais útil cavalheiro, o único útil neste país perdido. E eu senti que estava ainda mais furioso, porque apesar dos seus acessos de insultos, sentia-se cada vez mais seduzido na onda de vida nova que tudo avassalava. Então, aliviado, estendi-lhe a mão. Pode contar comigo a seu lado. O senhor patriota olhou-me e num ímpeto. Sério? Lealmente. Pois então ajuda-me. Vê se me arranjas um emprego modesto em que não se trabalhe muito. Há vários. Há verdadeiros escândalos. É uma vergonheira. E só nomeiam imbecis e patifes. Que diabo! Eu sou republicano histórico. Eu sou brasileiro. Eu amo a minha pátria. Uma pensão da verba secreta da polícia, hein? Os governos precisam ser justos. Quando posso saber da resposta? E com as duas mãos apertando a minha. Mostre que neste país ainda há homens. Serei dedicadíssimo. Estou ainda comovido com o encontro. E com medo redobrado. O senhor patriota é caipora. Não arranjo o emprego que tão patrioticamente desejo. O governo continua a ser uma miséria. Mas eu, se não o arranjar, serei para sempre o maior dos imbecis velhacos que infelicitam a desgraçada pátria do senhor patriota. E afinal, é desagradável ser isso, quando seria tão fácil ser o contrário. www.poeteiro.com